Falar também das consequências deste caso, ou mini-caso, nos últimos dias, ou no último dia de mercado de transferências, pode ter marcas na equipa do Sporting ou não? Eu creio que sim, que pode ter marcas e que Morten Newman já terá dado algumas explicações internas aos companheiros. O lote de capitães inclui Bragança, Inácio, Quaresma e Mateus Reis, mas há jogadores com peso específico no balneário, 3, Trincão, Pote e Nuno Santos, e portanto eu creio que ele algumas explicações terá dado. Eu estou à espera que ele fale hoje pela tour. Não sei se na minha ingenuidade, após o jogo da taça, que possa falar e explicar o que é que se passou no fim de semana, que levou a que não jogasse, saísse da convocatória e nem sequer fosse ao estádio. Portanto, não é uma coisa normal, isto não se passa todos os dias. Foi uma decisão política, e quando eu digo uma decisão política, teve que ser sancionada por Frederico Varandas, e creio que Morten Newman está obrigado a explicar porque é que também aceitou a decisão do Sporting em não fazer parte da convocatória. E como eu dizia também, o Sporting já vai também preparando a sucessão no que a abraçadeira diz respeito, e Francisco Trincão vai ser o próximo capitão do Sporting. O internacional português chegou a acordo para a renovação de contrato até 2030. Trincão vai passar a ser o jogador mais bem pago do plantel e, segundo o jornal Record, há a perspectiva de herdar a abraçadeira de Morten Newman. Isto porque o médio dinamarquês, como já aqui dissemos, deve sair no verão. Recordo que ontem, a propósito da notícia avançada da renovação de contrato, Rui Borges elogiou as capacidades de liderança de Trincão. Diz mesmo que o avançado dá sempre a cara pela equipa, mesmo nas dificuldades. O Sporting vai anunciar o acordo com Trincão para a assinatura de um novo contrato, ainda antes do clássico de segunda-feira. Faz sentido, Pedro, que além deste contrato, eventualmente nas negociações, o Sporting tenha mostrado essa intenção de fazer de Trincão o próximo capitão da equipa? Há um ano e meio toda a gente ficou surpreendida quando saiu Sebastián Coates e o eleito foi Morten Newman, e pelos vistos estavam corretos, porque até o incidente deste fim de semana Morten Newman exerceu mesmo de capitão, e aquilo que eu vou lendo nos jornais, das informações que vão saindo, é que ele exerce mesmo como líder do grupo. Trincão é mais low profile, não é tão falador com os árbitros, não quer dizer que não passe a ser. Percebo que ultrapasso pela direita Inácio, Quaresma e Bragança, que são os da casa e que vão ficar, e Pote e Nuno Santos não estão reunidos as condições para serem capitães de equipa, porque o termo é de Ruben Amorim e de muitos homens do futebol, são os chamados jogador ranhoso, que está sempre pica-miolos, não é? Que está sempre com os adversários, com os colegas, com o árbitro, e portanto não reúne em condições específicas. É preciso alguém com um perfil mais calmo, não é? Mais calmo e que lidere mesmo. Não sei, ele tem 26 anos, está, eu diria, no auge da carreira, provavelmente é um dos jogadores do Sporting que vai ao Mundial e portanto tem também esse estatuto. Tem um outro estatuto que ontem o Rui Borges evidenciou e, no meu ponto de vista, bem, que é um jogador que não se lesiona até agora. O ano passado 4 mil e tal minutos, este ano vai a caminho disso, ele tem gerido agora ultimamente mais o Trincão. A verdade é que foi decisivo em Bilbao com um golo. E portanto, se o Sporting olha para o seu plantel, e realmente olhando para o plantel, Mateus Reis vai sair para a semana, para a Rússia, não fazia sentido. Eu falei que Nuno Santos e de Pote, porquê? Porque vêm desde o início desta caminhada de Ruben Amorim anterior, portanto têm 6 anos de Sporting, e depois porque há aqui uma coincidência, a absoluta prioridade do Sporting foi a renovação dos 4, Pote, Inácio, Diomande e Trincão, portanto até 2030. O próximo podemos aqui anunciar é Jenny Katam, vai fazer o mesmo, e também pronto, tinha renovado com o Blope, com o Flávio Nascimento e com o Travassos, que emprestaram ao Moreirense. E, portanto, fecha aqui um ciclo. Vamos ver se Trincão reúne essas condições para herdar a braçadeira de Morten Newman. Perceber uma coisa, não há aqui uma herança. Já não houve com Coates, não foi o segundo, já não vai haver com Morten Newman quando sair, já não vai ser Inácio, vai ser outro, e portanto estas coisas eu creio que são bem explicadas. Os capitães, Bragança, Inácio, Quaresma,
têm em comum o facto de serem jogadores da casa e de terem feito a formação no clube. Muito bem, vamos agora avançar também para falar de um jogador do Futebol Clube do Porto, Tiago Silva, que está em risco para o clássico com o Sporting. O Correio da Manhã sabe que Francesco Farioli está tentado em voltar a apostar na dupla Bednarek e Kiwior. Os centrais polacos são, de resto, os mais utilizados nesta época, até porque Tiago Silva só chegou ao Porto em janeiro. Certo é que, caso Farioli opte por colocar a dupla polaca no 11 inicial, Tiago Silva será relegado para o banco. O treinador do Futebol Clube do Porto vai tomar uma decisão nos próximos dias, até porque a recepção ao Sporting está a ser preparada de forma muito rigorosa. Falámos já bastante desta dupla de centrais e dos efeitos também de desmanchar esta dupla. Pedro, faz sentido que Farioli volte atrás ou não? Eu não sei se é um voltar Como é que se gera atrás. depois Tiago Silva? Não é fácil gerir, nem é isso. Tiago Silva tem uma qualidade. Eu sou um fãzaço de Tiago Silva, da carreira no Milan, no PSG, no Chelsea. Incrível o que o Tiago Silva fez na seleção brasileira, creio que 113 ou 115 vezes internacional, a abraçadeira da Canarinha. Para mim, olhando especificamente para a qualidade intrínseca de cada um dos três centrais que estás a falar, seria Tiago Silva e Kiwior. Mas o que está aqui em causa é mexer na dupla, que é uma dupla que se conhece bem, Bednarek e Kiwior, da seleção polaca. Eu acho que já disse aqui várias vezes, Kiwior é para mim o melhor central da Liga. Na primeira volta foi Moura que jogou a lateral esquerdo e esteve bem com o Geni Catamo. Houve ganhar e perder, lances com o Geni Catamo é normal para qualquer lateral, não quer dizer com a adaptação de Kiwior que isso não venha a acontecer com o Kiwior. Agora é o grande desafio dele Farioli, é perceber se volta ao bloco antigo, polaco, Bednarek e Kiwior, se até surpreende e é Tiago e Kiwior. Embora Bednarek dê um jogo ofensivo e defensivo forte no aéreo, o Sporting não é uma equipa, o Soares não é um jogador, não fez um golo com o ombro quando quis fazer com a cabeça. É muito forte noutras características e creio que a decisão de Farioli tem muito a ver com o meio campo ofensivo do Sporting, que será no Dragão, se não houver lesões, Geni Catamo à direita, Pota à esquerda, Trincão nas costas de Luís Soares. E sabendo isso, é assim que Farioli tem que construir a sua defesa, mas é uma boa dúvida. E quero dizer que o Porto, neste mercado, foi a equipa que fez mais para ter sucesso dos três. Porque foi o que acrescentou. Vamos lá ver, o Porto acrescentou um jogador como o Tiago, o Fofana, que é um jogador incrível da seleção, o Mufi, que esteve lesionado muito tempo, depois regressou, nunca mais foi à sua condição, mas também internacional pelo seu país. O Porto e o miúdo, o Pietrusevski. Portanto, o Porto acrescentou jogadores, opções válidas para Francesco Farioli. Mas esta questão dos centrais é muito boa, mas palpites não dou até segunda-feira, porque compreendo qualquer que seja a decisão. Mas mais, eu acho que o que vai acontecer é Tiago, Bednarek e Kiwior. Vamos ver o que acontece no clássico de segunda-feira. Entretanto, vamos também falar de um caso no Benfica, de um jogador muito importante no Benfica. Auschwitz está a ser arrasado na Noruega, depois de ter anunciado o regresso à seleção. A maioria dos adeptos noruegueses até reconhece que Auschwitz vai acrescentar qualidade à equipa. No entanto, levanta preocupações quanto à mensagem por trás deste regresso. Na antecâmara do Mundial, muitos adeptos dizem que a ida à seleção não é só quando apetece aos jogadores. Entre as principais críticas a Auschwitz está a justificação dada há 2 anos, quando decidiu retirar-se da seleção. Na altura, o médio falou em falta de motivação. Além disso, Auschwitz também não ajudou a Noruega no apuramento para o Mundial, pelo que muitos adeptos entendem que não deve jogar esta competição. Como é que poderá reagir Auschwitz às críticas? Não tem sido muito criticado, momentos bons ou maus do Benfica. Toda a gente lhe reconhece qualidade e mesmo na seleção, até à retirada, também era um jogador que era apreciado pelos adeptos. Sim, mas não tinha muitas internacionalizações. 20. Ele já tem 30, abdicou aos 28. Portanto, não era... uma figura. Não era uma figura... Ele passou a ser uma grande figura na transferência do Feyenoord
para o Benfica e aquela primeira temporada arrasadora. Vamos lá ver. Em termos de minutos, atualmente Oshens não tem menos minutos na época passada do que tinha quando ia à seleção. A coisa anda ela por ela, porque é um joga sempre e em várias posições. Dito isto, ele alegou falta de motivação. Não há maior motivação aliás, há duas, que é jogar a Liga dos Campeões, ouvir o hino e o Mundial. E a Noruega não tem ido a fases finais. Eu creio que ele, mais do que aos adeptos, as grandes referências do futebol norueguês da atualidade, que são duas. O ponta de lança do Manchester City e o 10 do Arsenal, são dois jogadores incríveis. Eles também têm que... Acho que foi tudo articulado com eles os dois. E portanto, e principalmente com o Odegaard, que gosta de jogar com ele. O Odegaard é o 10 e o Oshens joga nas suas costas. Agora, há um que vai ficar de fora e que fez o caminho das pedras. A Noruega foi arrasadora na qualificação para o Mundial, terminou com 4-1 em Itália. E portanto, se Oshens tem lugar na Noruega, tem. Se ele tem que explicar isto como o Morten Newman tem que explicar aos adeptos do Sporting, o Oshens tem que explicar aos adeptos da Noruega, que é como quem diz, aos cidadãos daquele país. Mas achas que pode ficar afetado com esta onda de críticas ou não? Achas que creio. Já a experiência de Oshens e a personalidade já agora? Sim, já fizeste bem lembrar de uma coisa. Eu não me recordo de críticas a Oshens, é verdade. Já está, é a quarta época, não me recordo. É o faz tudo, lateral esquerdo, lateral direito, médio centro, médio direito, médio esquerdo. É já um dos capitães do Benfica e não me lembro, pode ter saído e saiu mal alguns desempenhos desportivos, alguns jogos, mas não me recordo de críticas, nem me recordo de críticas quando ele jogava na seleção. Isto é uma questão diferente. Olha, é como a do Human, é uma questão política. Ele tem que explicar aos seus concidadãos porque é que saiu e agora porque é que está disponível. Mas mais, isto é patrocinado pelo selecionador, pela federação e pelas estrelas da equipa. E portanto, ele, toca o telefone, agora vou regressar. Não é assim. Tem que haver aqui uma conjugação de fatores, selecionador, federação e as estrelas da Noruega. Muito bem, ainda no Benfica, Rui Costa ainda acredita que o Benfica pode ser campeão esta época. Segundo o Correio da Manhã, José Mourinho está a par dessa crença do presidente do Benfica, até transmitiu essa informação ao plantel. José Mourinho disse aos jogadores que a essência do Benfica é lutar até ao fim, mesmo em situações adversas, mas relembrou, sobretudo, que ainda é possível chegar ao título. Já Rui Costa ficou com esta crença ainda mais consolidada depois da derrota do Porto frente ao Casa Pia, ou seja, o presidente do Benfica, sendo que as equipas vão acabar por perder pontos e que o Benfica terá oportunidades para recuperar. Atualmente o Clube da Luz está a 9 pontos do líder Futebol Clube do Porto, que na próxima jornada recebe o segundo classificado, que é o Sporting, e a verdade é esta, Pedro, se o Sporting vence no Dragão, o Benfica passará a estar a 6 da liderança e a 5 do Sporting, se vencer também nesta jornada em que joga com o Alverca. É-se então irrealista que Rui Costa mantenha a crença no título? Se esse cenário for traçado por ti e materializado pelos jogadores na segunda-feira, eu creio que tudo é possível, até porque o Benfica recebe o Porto. Mas uma coisa é recuperar para outra coisa é recuperar para dois. Não é bem a mesma coisa. O Benfica teria de esperar que escorregassem os dois, não é? Sim, porque na verdade não aproveitou muito a escorregadela do Porto, porque ganhou um ponto ao Porto. E o Benfica fez por ganhar. A 7 hoje, não é? Sim, fez por ganhar em Tondela. Se matematicamente os portugueses agarram-se muito a essas coisas no futebol, é possível, se eu acho percentualmente o Benfica terá se calhar menos de 10%, porque é recuperar para duas equipas e não é numa coisa normal, nem nunca aconteceu. Se isso acontecer, quer dizer duas coisas: que o Benfica vai ganhar todos os jogos ou quase todos até ao final da época, e que o Porto, que já perdeu mais pontos na segunda volta do que na primeira, fará uma segunda volta ao nível de Anselmi. E eu não acredito nisso. Desculpem, não acredito. O Porto tem muito melhor equipa,
do que tinha o ano passado, tem muito mais opções do que tinha o ano passado. Agora, há outra coisa que nós estamos a colocar, não colocamos na conversa e que deve ser colocada, que é: o Benfica está mais sobrecarregado agora porque tem um play-off. Não sabemos se se qualifica. Na minha perspectiva, o Porto vai ter muitos jogos ao meio da semana. Porque para mim, se não tiver o Aston Villa pela frente, pode ser finalista da Liga Europa. E portanto, os calendários, os jogos, os minutos, as utilizações, a gestão dos treinadores. E outra coisa, se o Sporting ganhar hoje, há um Sporting Porto e um Porto Sporting. E o Benfica, infelizmente para o Benfica, já está fora da taça. E portanto, esta coisa do calendário pode influenciar muito até a final da temporada. Agora, nunca aconteceu recuperação no futebol português.